Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Hebreus capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. De novo, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Já inicialmente, nós vemos aqui que os hebreus estão chamados a olhar para Jesus Cristo como o apóstolo, como o sumo sacerdote da sua confissão, né? Ou seja, da sua fé. E ele está dizendo que assim como Moisés foi fiel em todas as coisas, também Cristo foi fiel em todas as coisas. No entanto, Jesus tem muito maior glória, por quê? Porque quem constituiu toda a casa de Israel não foi Moisés. Ele está colocando aqui indiretamente que quem estabeleceu a casa foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 4: Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, essa casa que Deus constituiu somos nós, né? Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Olha que interessante a expressão aqui de adoração que nós devemos ter, né? Uma firmeza na ousadia e na exultação, ou seja, nós devemos ser usados, devemos ser, devemos ser ousados, devemos exultar, e isso tudo de maneira muito firme, constante, porque nós somos a casa de Deus. Seguindo o versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, o autor de Hebreus está chamando os seus leitores a crerem de forma muito firme, né? Crer, confiar no Senhor de forma ousada, com muita alegria, porque se nós negligenciarmos a adoração, se nós negligenciarmos o desenvolvimento da nossa fé, nós vamos incorrer na incredulidade. E por causa da incredulidade, o povo no deserto acabou perecendo. E Deus falou: eles não vão entrar no meu descanso. Versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram?
Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, veja, ele está falando aqui para crentes, para pessoas que criam em Jesus Cristo, que faziam parte da Igreja de Deus. Parece desnecessário chamar os crentes à fé, dizer para os crentes não incorrerem no pecado da incredulidade. Mas o fato é que nós devemos constantemente ser exortados, animados, encorajados a continuar crendo, confiando, com ousadia, com exultação no Senhor. Que é dessa forma que a nossa salvação vai se consolidando na nossa vida. É óbvio, já ficou e ainda vai ficar ainda mais claro ao longo dessa carta, que a nossa salvação ela depende exclusivamente da obra de Cristo por nós. No entanto, nós somos chamados a desenvolver a nossa fé, a crescer na graça e no conhecimento de Deus, a caminhar firmemente, passo a passo, no caminho do Senhor. Então, nós devemos sim considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Olhar para Ele, fixar os nossos olhos nele, porque Ele é a razão da nossa fé. Ele é a razão da nossa esperança. Não há outro em quem nós podemos confiar, somente em Jesus Cristo. Que a gente não permita que nenhuma das coisas deste mundo venha ofuscar o brilho de Cristo, venha distrair a nossa mente e o nosso coração da adoração que devemos ter a Deus. Devemos adorar ao Senhor e prestar-lhe culto, um culto racional, mas um culto racional que envolve todo o nosso ser, envolve as nossas emoções, envolve as nossas decisões, envolve tudo, não só a razão, mas também as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo que é em nós. Nós devemos concentrar e focar no Senhor Jesus Cristo, porque é por meio dele que nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser.